Então, dando continuidade, vamos falar de joelho, bastante de joelho. Quais são os testes mais realizados no momento? Existem milhares de testes para menisco, milhares. E de acordo com a literatura que vocês estiverem acompanhando, o teste pode haver mudanças na pegada, na forma de amplitude. Então, eu trouxe aqueles que condizem mais com a minha prática e aqueles que são mais falados no dia a dia, que mais se repetem. Tá? Então, você pode pegar, por exemplo, um teste de gaveta anterior, dependendo do indivíduo que vai testar, pode sentar no teu pé, o outro vai fazer mais em pé, o outro vai apoiar o cotovelo, e nenhum deles está errado. Contanto que quando você for reproduzir o teste, faça igual, não tem problema algum. Tá? Vamos falar então, nessa parte da manhã, abrindo com menisco. Lesões no menisco nem sempre são cirúrgicas, tá? É muito comum, quase todo dia, pelo menos dia sim, dia não, eu pego na clínica alguém entra em contato comigo com uma lesão de menisco e falar, o médico falou que é cirúrgico. Depende da lesão, tá? O menisco ele é dividido em áreas, desde a parte mais externa até a parte mais interna, sabendo que quanto mais externo for a lesão, mais fácil é a cicatrização. Quanto mais interno, mais difícil. Área branca, vermelha, vermelha, vermelha. Então, quer dizer o seguinte, quanto mais vermelho, mais vascularizado. Dependendo da área da lesão, esse menisco ele tende a cicatrizar ou não. Vai depender de onde foi a lesão. E assim, é importante que vocês saibam que assim como o cabelo fica branco, a pele perde colágeno, esse menisco degenera. Então, passou ali dos 30, fez uma ressonância de joelho, olhou lá, teu menisco tem grande chance de estar degenerado. E é uma lesão pela idade. Faz parte, é um processo de envelhecimento. Isso só diz o seguinte, que você passou dos 30, que você está envelhecendo. É melhor ir degenerando do que quiser morrer bonitão, morre com 20. Mas pergunta se alguém quer morrer bonito. Ninguém, né? Quer morrer careco, né? Com 255 anos. Então, o menisco degenera, o disco degenera na coluna. Você passou dos 30, vai fazer um exame de imagem, você tem uma diminuição do disco, você vai ter lá protusões, degeneração vertebral. E isso não quer dizer nada, só está dizendo que você está envelhecendo. Tá? O menisco também é a mesma situação. O primeiro teste é o teste de McMurray, tá? Para avaliar o menisco. Esse teste também tem variações na literatura. E para realizar esses testes, como a gente está aqui na prática, a gente vai utilizar a maca. Então o primeiro teste vai ser o teste de McMurray, tá? Ele avalia compressões meniscais, né? Lesões no menisco. Tá? Cabeça para lá, barriga para cima. É esse aqui que é? Pode deitar. Então, por exemplo, tá? Tem literatura que o indivíduo já começa com o joelho aqui, ó, em flexão de quadril e flexão de joelho. E tem outros que começam daqui. Como que eu faço o teste? Eu forço uma rotação interna de tíbia. Minha mão vem pela lateral, força o valgo, tá? Com rotação medial. E eu vou. Aqui em cima eu giro para fora e volto. Para fora e volto. Incomodou? Parte interna ou parte externa? Então, geralmente, a queixa dela já me direciona para onde é a lesão. A sua mão pode vir aqui na interlinha articular, força o valgo, tíbia e rotação medial e jogo para fora. Força o varo e jogo para dentro. Ou, outra forma é o seguinte, hiperflexão, quadril e joelho, tá? E aí aqui, ó, eu rodo a tíbia para dentro e forço. Doeu. Externo ou interno? Externo. Isso me leva a uma indicação que ela tem uma possível lesão de menisco. Eu posso bater o martelo? Não. Mas já me mostra que ela sente uma dor nesse compartimento lateral. Pode ser o quê? Eu posso ter, por exemplo, uma síndrome do trato iliotibial, que se insere aqui no tubérculo de Gerdy, na tíbia, que é nessa região lateral. Isso pode causar dor nessa articulação. E quando eu faço o teste, pode me dar um fator de confundimento. Eu posso ter, por exemplo, uma lesão ligamentar do colateral lateral. Também tem, né? Eu posso ter uma lesão de cápsula do cântaro póstero lateral, que é aqui na parte posterior do joelho.
que isso vai me levar a ter essas ideias de que alguma coisa nessa lateral do joelho não está legal. Aí eu vou fazer outros testes para comprovar isso. Porque nunca vai ser um teste. Você vai fazer um cluster de teste. 3, 4 testes, vai fazer a avaliação funcional, aí você vai ter uma ideia. E se ela chegar com a imagem, você quase fecha o diagnóstico. Porque ela pode ter dor nesse joelho, por exemplo. Agora é importante a gente fechar isso, que está vindo lá da lombar. Como assim? Quem inerva o quadríceps? É o nervo femoral. Sai de onde esse nervo femoral? Sai da lombar. L2 a L4. L2, L3, L4. Forma o plexo, né? O plexo lombar. E esse nervo vem aqui e inerva o quadríceps. Então ela pode ter uma disfunção na lombar, que está fazendo uma hipersolicitação desse quadril, desse quadríceps, aumentando o tônus e sentindo dor no joelho. Então eu tenho que ter esse conhecimento global da lesão, tá? Então a ideia aqui é não criar protocolos, é criar um raciocínio. Eu raciocinando, eu posso fazer o protocolo que eu quiser, tá? Porque são coisas parecidas, porém a estrutura lesionada é diferente. E se eu puder deixar aqui uma observação para vocês, cara, foca na anatomia. Foca na anatomia. Faz toda a diferença. Então, repetindo, hiperflexão, ó, a condromalácia. Então, ó, rotação interna da tíbia, forço o valgo e trago para a extensão. Tá? Interlinha, rotação externa, forço o varo e levo para flexão. Ou começo daqui de baixo e forço, roda externa e volto. Roda externa. Dói, né? Então, esse é o primeiro teste. Tudo bem? Tranquilo? Alguém tem dúvida? E assim, tem que botar a mão. Tem que fazer, tá? A descrição está toda ali perfeitinha do que eu acabei de fazer, com mais detalhes. Então, botou a mão, rodou para dentro, forçou o valgo, empurrou, rodou para fora, forçou o varo e puxou, varo, valgo, valgo, varo. Esse é o teste, porque você dá uma beliscada no menisco. Então, quando eu jogo para dentro, eu estou avaliando qual menisco. Não precisa entrar nesse detalhe na minha prática. Isso que eu passo para os estagiários também. Fez o teste, sentiu interlinha articular medial, menisco medial. Sentiu interlinha articular lateral, menisco lateral. O segundo, extensão abrupta do joelho. Esse também vai dar uma catucada no menisco. Como que é a realização desse teste? Olha como é difícil. Mão no calcanhar. Não precisa não. Mão no calcanhar, tá? Eu faço algumas flexões, vou enganando ela para ela esquecer que eu estou aqui. Depois eu solto. Ela está freando. É isso. Extensão abrupta, ó. Mão no calcanhar, tudo bem? Faço algumas flexões e extensões. E depois, pum. Se tiver uma lesão, dá um grito. Porque eu faço isso aqui, ó. No menisco, na extensão. Então eu dou uma catucada no menisco, tá? Do outro lado, flexão, extensão. Vou conversando com ela. Tudo bem, que não sei o que. E pum. Solta. É esse teste. Teste de compressão de Apley. Terceiro teste. Fizemos McMurray, Apley, extensão abrupta. Grazi, vou tirar esse daqui só. Barriga para baixo, por favor. Então esse teste ele é descrito de duas maneiras. Você faz a descompressão, testando os ligamentos colaterais, e faz a compressão, testando o menisco. Tá? Chega um pouquinho mais para o meu lado aqui. Aqui. No caso aqui na clínica, eu estaria com a maca um pouco mais baixa. Ou no chão também, em cima do tapete, do colchonete. Tá? Eu já vi gente pegando pelo pé. Qual o problema de pegar pelo pé? Eu tenho uma articulação aqui no pé. Tíbio-társica, né? Articulação, vamos dizer assim, tornozelo. Então quando eu faço a tração pelo pé, eu estou descomprimindo aqui e não aqui. É mais fácil sentir aqui do que sentir aqui. Então eu pego, tá vendo os malhelos? Malhelo medial, malhelo lateral. Os ossinhos, malhelo medial é tíbia, malhelo lateral é fíbula. Então eu venho com a mão por baixo dos malhelos. Ele já faz o garrote para mim. Porque aqui, ó, já prende. Já prende. Aí, prendo com a outra mão.
como essa maca está alta, para mim é mais difícil eu apoiar aqui, ó. Eu não consigo ter, eu fico torto. Mas seria isso aqui, eu venho com o joelho, tomar cuidado para não machucar. Né? Quem faz jiu-jitsu sabe que o joelho, entrar com o joelho na coxa machuca, né? Como se fosse cotovelo. Então, eu teria que prender com a mão. Na lateral aqui fica mais difícil. Se eu fosse prender com a mão aqui, numa maca alta, eu faria isso aqui, ó. Eu pressionava o pé dela contra o meu tronco. E aí, ó, eu tracionava. Tracionava e aqui eu girava. No caso do joelho, seria aqui, embaixo do malhelo, tracionava e girava. O que que eu quero ver com isso? Eu quero ver o quanto essa tíbia ela roda. Para lateral, na verdade, para lateral, para medial. O quanto essa tíbia está rodando. E vou comparar com o lado sadio. Se eu tiver uma folga muito grande, isso me leva a uma indicação de alguma alteração do ligamento, colateral medial ou do colateral lateral, tá? Então, ó, traciono e giro essa tíbia, tá? Lembrando, eu tenho que prender a coxa, senão a coxa dela sobe. Prendo o fêmur aqui, a coxa, rodo para lateral, rodo para medial. Dor ou folga excessiva, quando eu comparo com o outro lado, me dá uma indicação de alguma lesão ligamentar. Quais ligamentos? Colaterais. Medial ou lateral. E o menisco, onde fica nessa história? Também, você vai ver na literatura, o que é mais passado é fazendo aqui, uma compressão aqui. Eu prefiro comprimir na tíbia. Porque se eu comprimir aqui, eu vou ter o tornozelo, a tibiotársica. Mas é muito comum comprimir aqui, o que a pessoa faz? Gira para medial, medial e lateral, tá? Eu venho aqui, ó, abaixo dos malhelos, comprimo e agora eu giro com o meu tronco, ó. A mão tá parada, ó. Até estalou, tá quase bom. Tá? Vem pra cá, vem pra cá. Dor na interlinha articular medial, lesão de menisco medial. Dor na interlinha lateral, possível lesão de menisco lateral. Tá? Então esse foi o terceiro teste. Bom dia. McMurray, extensão abrupta e Apley. Tudo bem?